E ao Shalom a todos os irmãos, que a benevolência do nosso Pai, a benevolência do nosso Pai, Yahweh esteja com todos, em nome de Yahshua Mashiach. Então, irmãos, eu estava aqui pensando sobre sair das cidades. Eu estou aqui agora no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo. Estou vendo esses peixinhos nadando aqui, contemplando um pouco de paz aqui. É tudo muito legal, né? E estive pensando, conversei com alguns irmãos sobre devemos sair das cidades? Sim ou não? E muitos chegaram à conclusão que sim, outros disseram que não, que isso seria fugir, que a gente não pode ter medo, né? Do que vai vir. Porém, irmãos, eu penso assim. Eu penso da seguinte forma: o que você tem a perder em morar no campo? O que você tem a perder em morar num lugar como esse? Mais quieto, tranquilo, sem poluição. Você comer a carne, ou os legumes, a fruta, tudo sem agrotóxico, tudo sem manipulação. Come o peixe, né? Não aqueles peixes de cativeiro, né? Mas come o peixe que vem dessas algas bem, dessas águas, né? Alcalinizadas. Só tem a ganhar. Vai ganhar saúde, vai estar fora desse sistema podre, né? O que as grandes cidades têm a oferecer agora? Vamos pensar: prostituição, drogas, álcool, boates. Quem foi o primeiro construtor de cidades? Se não foi Caim. Não é verdade, irmãos? Então, quando vocês virem, Mateus 24, quando vocês virem um abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no campo, não volte para a cidade, a fim de buscar a sua capa. Entendeu, irmãos? Então, se nós compararmos com o livro de Daniel e entender o contexto, muitos dizem, não, essa passagem está se referindo aos os judeus lá da Judéia. Irmãos, isso é uma profecia. Leia o contexto todo de Mateus 24. Procure sobre o abominável da desolação no livro de Daniel. Você vai entender. Simples. As cidades foram construídas para corromper a humanidade. As grandes cidades. Então, irmãos, todos aí que estão lutando contra o sair das cidades, fica na cidade, ué. Cada um. Alguns dizem, não, você tá indo por medo, não sei o que, isso aqui é a primeira coisa. Já chegam tacando pedra. Entendeu? O que nós temos que entender? Nós temos que entender que a opção é de cada um. Eu nasci e cresci numa cidade e só vi. O que é o progresso para vocês? Carro, moto, dinheiro. A raiz de todos os males é o dinheiro. Entendeu? Por que não ter uma vida sustentável no campo, num lugar tranquilo assim, ó? Olha que maravilha. Olha que maravilha. Sossego, paz, tranquilidade. Os peixinhos nadando. Bem que eu queria dar uma pescada aqui agora, mas não pode, né? Entendeu, irmãos? Então, o homem foi afastado da natureza, mas o homem foi criado para viver na natureza, em meio a ela. Assim como os índios, que são descendentes dos verdadeiros hebreus, os verdadeiros hebreus semíticos são os índios. São os índios.
testes de DNA comprovam isso. A história comprova. O Tupi-Guarani é muito próximo do hebraico arcaico. E as pessoas ainda duvidam. Por que eles vivem assim de uma maneira ecologicamente correta? Eles não são animais. Entendeu, irmãos? Todo esse progresso aí, todo esse sistema de Satanás vai cair, vai ruir. Por isso que ele manda fugir das cidades, porque as cidades vão cair pedras com fogo, né? Fogo, sangue, colunas de fogo, saraiva. Vai destruir todas as cidades, todos os templos. A Babilônia vai cair. A Babilônia é todo o sistema, irmãos. Não é só a Igreja Católica. A Igreja Católica deu de beber o vinho da sua fornicação a todas as nações. Entendeu, irmãos? E quando o Mashiach fala sobre as dores de parto, fala: vocês ouvirão falar de rumores de guerra, de guerras e de rumores de guerras. Ainda não é o fim. Então se levantará nação contra nação e reino contra reino. O que ele quer dizer com reino contra reino? Ele não está falando do plano terrestre, não vai ser Estados Unidos contra a China. Reino contra reino, é o reino da terra. É o reino da terra contra o reino dos céus. Então nós vamos ver que nessa passagem diz muito além do que somente nação contra nação. Não vai ser só uma terceira guerra mundial. Não é somente uma terceira guerra mundial, mas sim é uma batalha santa. Vai acontecer uma batalha entre os céus e a terra. Entre as potestades do ar, as potestades que aqui estão. Entendeu, irmãos? Então houve batalha no céu. Micael e os arcanjos lutaram contra o dragão. E lutaram o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem o seu lugar mais se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Entendeu, irmãos? Então vai se levantar reino contra reino. Ou seja, vai ser uma batalha espiritual tremenda. Então as cidades vão ruir. Eu estava lendo num livro de Miqueias, não lembro bem o capítulo agora, mas se você puder dar uma olhada, diz que as cidades vão cair. Entendeu, irmãos? Então não tem para onde a gente querer correr. O caminho de volta é pro campo. Tá? Quem quer ficar na cidade, vou anunciar o evangelho, vai lá, fica gritando na rua, anuncia para quem não quer te ouvir. Entendeu, irmãos? Seremos perseguidos e odiados por causa do nome do Mashiach. Mas eu não vejo a necessidade de eu ter que continuar vivendo na cidade. Eu nunca gostei de viver na cidade. Entendeu? Aí é de cada um. Olha só que bacana, olha. Eita. Bom, vou deixar esse vídeo com vocês aqui em nome de Alcha, tá? Então é isso, pessoal. Quem quiser, né, entre em contato aí, deixa o seu WhatsApp e que aí vamos procurar estar organizando o pessoal em alguns grupos, né, de pessoas que estão cansadas de viver na cidade, querem uma vida né, mais tranquila, próxima aos bichos. Aí eu quero viver num lugar assim, quem não quer, né? Agora o mais engraçado é que tem muita gente que vive bem longe da cidade, tá lá no interiorzão, fala: não, continua aí, fica na cidade, você tá com medo, vai fugir. E o hipócrita tá lá, vivendo lá no campo, lá, tá criando galinha já pro apocalipse. E fala: não, fica aí que vai ter arrebatamento. Vocês vão ser arrebatados.
Porque nós somos os 144 mil. Ué, irmão, a soberba precede a ruína. Entendeu? Não é a gente querer ser. Quem escolhe é o Pai. E você manda fugir das cidades. Entendeu? Eu penso em sair da cidade, sim. Tanto que eu tava dando uma olhadinha nas escrituras. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz: e ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão no Machia, né? E depois nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados, seremos levados às nuvens, para estar assim com o Machia para sempre, né? Vamos estar aí com o Machia para sempre. Porém, ele diz que na última trombeta, o que eu saiba, vem os selos, depois as trombetas, ou seja, é no meio da tribulação, se não para o fim da tribulação. Eu não consigo encontrar base bíblica para que seja antes. O que eu vejo é que talvez, né, os 144 mil, esses que é o filho varão, esses serão os mortos em Cristo, ou seja, os mortos no Machia. Eles vão ressuscitar primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados, ou seja, depois, não é junto, não é no mesmo momento, não diz isso. Entendeu, irmãos? Então Machia, na carta a Filadélfia, ele diz: porque vocês não negaram o meu nome, mas guardaram a palavra da minha paciência. Ou seja, por que não negaram o nome? Porque muitos vão cair em descrédito. Quando chegar a tal guerra de Gog e Magog, que estão dizendo, eu já provei para vocês que isso é só depois do milênio, que dizem que o Criador vai lançar Saraiva, e vai vir fogo e enxofre sobre os inimigos de Israel. E agora Gog e Magog se aproxima. Não é Gog e Magog, é uma terceira guerra mundial. Leia a carta de Albert Pike sobre a terceira guerra mundial. Eles estão fomentando. Albert Pike foi o pai da maçonaria, né? Eles estão fomentando essa guerra para causar o descrédito total nas escrituras. Por quê? Porque se acontece uma guerra de Gog e Magog e o Criador não aparece para salvar Israel, e onde vai ficar o crédito, o crédito bíblico? Então, primeiro tem que haver uma grande apostasia. Ou seja, o que seria a grande apostasia? Já aconteceu já, mas vai acontecer de novo? Vai. Ou seja, as pessoas vão se afastar completamente do Evangelho. Por quê? Porque ninguém mais vai acreditar na Bíblia quando chegar a guerra de Gog e Magog e o Criador não aparecer, não intervir para salvar Israel. Porque é a terceira guerra mundial que está vindo, está chegando. Então, o que vai acontecer, irmãos? O país de Israel, o país sionista de Israel, ele vai batalhar contra o povo muçulmano. Entendeu? Isso está na carta de Albert Pike, o pai da maçonaria. Satanista, grau 33. Eles planejaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial. Entendeu? E também eles vão desencadear os ateus, os niilistas, para combater quem? Os cristãos. Então, irmão, tudo que leva a crer que eles vão liberar os ateus e os comunistas, né, para batalhar contra os cristãos. Então vai ser uma batalha, não só de nação contra nação, mas será uma batalha de reino contra reino. Ou seja, batalha da terra. A terra vai batalhar contra os céus contra a terra, contra o Sheol e contra as potestades. O que a gente vê, irmãos? A gente vê mentiras sendo ditas. Nós vemos guerra de Gog e Magog para causar o descrédito nos irmãos. O arrebatamento antes da tribulação, eu acredito também, eu espero também que seja assim. Quem é que não quer que seja? Porém, temos que ser coerentes. Temos que pensar, né? Temos que pensar. Se Paulo disse que seria na última trombeta, qual que é a última trombeta, se não a sétima? E quando o anjo se preparou para tocar a sua sétima trombeta,
tem os 7 trovões. E quando o Pai fala, a voz dele é uma voz de trovão. Isso está em toda a escritura. Em várias passagens que fala sobre a voz do Pai ser como o trovão. Eu creio que o arrebatamento ele passa a ser ali nos 7 trovões, né? É a minha linha de raciocínio, é o que eu creio, porque é a última trombeta. Quando o anjo se prepara em Apocalipse, se não me engano 11, quando o anjo prepara para tocar a sua 7ª trombeta, aí vem os 7 trovões, eles dizem algo, porém João e Al-Hanan, né, o apóstolo Al-Hanan, ele é proibido de escrever o que falaram os 7 trovões. Entendeu, irmãos? Então, se o arrebatamento que eu encontrei, assim, que todos nós podemos encontrar nas escrituras, é na 7ª trombeta, é na última trombeta. Ali já vai ter aberto, já vai ter sido aberto os selos, já vai ter tocado as 6 trombetas anteriores, entendeu? O dragão já caiu na terra, a estrela absinto. Bom, temos que ser coerente com as escrituras. Muitos vão dizer, não, tá, os 144 mil são os 24 anciões, eles estão lá antes da abertura dos selos. Tomara que assim seja. Porém, quem são os 144 mil? São os que estão vivos ou os que já morreram em Cristo? Em Yahshua, no Mashiach. Por quê? Os que morreram serão arrebatados primeiro, serão ressuscitados, e nós não precederemos os mortos, segundo o apóstolo Shaul, ou seja, apóstolo Paulo. Nós não vamos preceder, não seremos nós antes, serão eles que deram as suas vidas pelo Mashiach, foram comidos por leões. Eles foram comidos por leões, eles foram queimados vivos, foram crucificados, decapitados, estrangulados, estrupados, estripados. Entendeu, irmãos? Então, por que, né? Muitos pensam que, eu sou melhor que eles, sou melhor que os apóstolos, eu vou ser arrebatado, eu não vou passar pela tribulação. Muitos pensam isso, muitos creem que é dessa forma. Eu não vejo assim. Desculpa falar, eu não vejo assim. Eu vejo que tem muita soberba, muita gente soberba. Quer acreditar no arrebatamento antes da tribulação? Acredite. Não estou obrigando ninguém a acreditar no meu ponto de vista. Porém, eu acredito no arrebatamento antes da tribulação. E eu creio que a última semana vai se iniciar com o arrebatamento dos mortos. Os mortos serão ressuscitados no Mashiach, né? E depois nós, os que estivermos vivos. Ou seja, eu vejo ali o arrebatamento dos vivos do meio da tribulação para o final. Não vejo antes. Posso estar errado? Posso, porém eu analiso as escrituras. Nós temos que estar sempre analisando tudo, a palavra do Pai. E não somente acreditar no que dizem. Olha lá, Laodiceia, olha lá, o povo das religiões aí. Eles creem que vão ser arrebatados. E olha para eles. Estão lá invocando o nome dos deuses pagões, dando dízimo, vivendo em templos. Né? E muitos deles são mais Filadélfia do que os que se dizem Filadélfia. Ou seja, muitos deles saem, vão levar a palavra, né, do Mashiach, do nosso Pai, para aqueles que necessitam. Muitos vão nas cadeias, né? Muitos fazem trabalho de caridade a moradores de rua, né? Tem coisas ruins na Laodiceia? Tem. Mas tem pessoas verdadeiras ali no meio? Tem. Dizer que tudo é Laodiceia e tudo é Filadélfia, não é assim não. Quem decide não é o homem, quem decide é o Criador. Então, de quem que você faz parte? Filadélfia ou Laodiceia? Entendeu? E na carta da Filadélfia ele ainda diz ainda: eu sei que vocês têm pouca força. Por que pouca força, irmãos? Porque ninguém mais vai acreditar. Já foi marcado não sei quantos arrebatamentos, sabe? Marcar a data, eu vejo assim que não é o bem o certo,
Então, irmãos, essa questão de 15 de Nissan, tudo bem, eu concordo que muitas coisas maravilhosas, nas escrituras, né, relatam o 15 de Nissan. Porém, está escrito que o Machia, em Mateus 25, né, ele fala sobre a parábola das 10 virgens. Ou seja, todas elas são virgens. Todas elas são virgens, as 10 virgens. Então isso todas saíram do sistema. Nenhuma está dependendo de sistema religioso, nem algo parecido. Entendeu? Todas elas são virgens. Ou seja, quando não acontecer o arrebatamento pré-tribulacional, quando acontecer a guerra de Gog e Magog e o Criador não intervir para salvar Israel, vai acontecer um descrédito tamanho será o descrédito que as escrituras ganharão. Ou seja, a grande apostasia vem aí. E diz na parábola das 10 virgens que o noivo atrasou. Ou seja, o atraso já aconteceu ou vai acontecer? Quem pode responder? Israel, da ONU sionista, Israel sionista da ONU. É o país, é a figueira? Ou a figueira começa com o Machia? Quem é a figueira? É o povo ou é um país, um pedaço de terra? Existe um pensamento sobre os judeus, entre os judeus racídicos, que para eles quem vai fundar a nação de Sião, Israel, será o Messias, será o Machia. E não a ONU. A ONU que tem lá agora uma estátua da besta fera lá. Tá certo? Fiquem na benevolência do Pai, do nosso Criador. E que todos possam chegar ao pleno entendimento da verdade. Louvado seja nosso Pai Al, que todos possam chegar a vir a serem maduros na fé, não como crianças, se deixando levar por doutrinas de homens. Então, irmãos, é isso aí. Eu penso que sim. Quem quiser pode sim sair das cidades. Quem acha melhor para si. Quem prefere continuar nas cidades, fique nas cidades. Então, quem quiser, manda um oi aí que nós já temos um grupo saindo das cidades. Quem quiser participar, tá? Só me chamar aí. Tá bom? Que eu vou pedir para adicionar vocês no grupo. E assim nós vamos conversando, né? Sempre analisando as escrituras.